E aí, turma, tudo bem com vocês? Bem, o nosso assunto de hoje será regência verbal e regência nominal, certo? O que é regência verbal? A regência verbal indica a relação que um verbo, que é o termo regente, estabelece com seu complemento, que é o termo regido, através do uso ou não de uma preposição. Na regência verbal, os termos regidos são o objeto direto, que não precisa de preposição, e o objeto indireto, que precisa de preposição. Enquanto que regência nominal indica a relação que o nome, nominal já está dizendo nome, o nome é o termo regente, estabelece com seu complemento, que é o termo regido, através do uso de uma preposição. Então, na regência nominal, vai sempre precisar de uma preposição entre o termo regente e o termo regido. Nós temos aqui alguns exemplos de regência verbal preposicionada. Vamos aumentar mais um pouquinho aqui, né? Ficou pequeno. Pronto. Assistir a, obedecer a, avisar a, agradar a, morar em, apoiar-se em, transformar em, morrer de, constar de, sonhar com, indignar-se com, ensaiar para, apaixonar-se por e cair sobre. Então, esses verbos aqui, todos eles precisam de quê? De uma preposição entre um termo e o outro. Exemplos de regência nominal. Favorável a, apoio a, livre de, sedento de, intolerante com, compatível com, interesse em, mal para, pronto para, respeito por, responsável por. Então, aqui são alguns nomes alguns exemplos de regência nominal, que a gente sabe que a regência nominal, o termo regido sempre vai precisar de quê? De uma preposição. Regência verbal sem preposição. Os verbos transitivos direto apresentam um objeto direto como termo regido, não sendo necessário uma preposição para estabelecer a regência verbal. Exemplos. Você já fez os deveres? Então, não precisou, entre o verbo e o termo, não precisou de preposição. Você já fez os deveres. Eu quero um carro novo. Eu quero o quê? Um carro novo. Não precisou de preposição. A criança bebeu suco. A criança bebeu o quê? O suco. O objeto direto responde principalmente às perguntas o que e quem, indicando o elemento que sofre a ação verbal. Então, aqui já foi direto entre o verbo e o termo regido, não é? Então, não precisou de preposição. Quando você pergunta o que ou a quem e quem, você responde sem preposição. Então, essa regência verbal é sem preposição. Regência verbal com preposição. Os verbos transitivos indiretos apresentam um objeto indireto como termo regido, sendo obrigatório a presença de uma preposição para estabelecer a regência verbal, ou seja, para dar sentido à frase. Porque se não tiver essa preposição, a frase vai ficar o quê? Sem sentido. Vamos ver aqui alguns exemplos. O funcionário não se lembrou da reunião. O funcionário não se lembrou. Se lembrou de quê? Então, precisou da preposição aqui. Vamos aqui usar. Precisou da preposição o quê? Da.
Porque se não tivesse o da, ficaria sem sentido. O funcionário não se lembrou, reunião. Tem sentido? Não, não é? Não tem sentido essa frase. Precisou do quê? Da preposição da. Ninguém simpatiza com ele. Ninguém simpatiza o quê? Com quem? Para quê? Em quem, né? Não simpatiza com quem? Com ele. Então, precisou do quê? Da preposição com. Você não respondeu a minha pergunta. Você não respondeu a o quê? Minha pergunta. Então, o objeto indireto responde principalmente às perguntas de que, para que, de quem, para quem e quem, indicando o elemento a qual se destina a ação verbal. Preposições usadas na regência verbal. As preposições usadas na regência verbal podem aparecer na sua forma simples, bem como contraídas ou combinadas com artigos e pronomes. As preposições simples são a, de, com, em, para, por, sobre, desde, até, sem e aí por diante. São várias. E contração e combinação de preposição. A, ao, do, das, destes, no, num, nisto, pela e pelo. E as preposições mais usadas ou utilizadas na regência verbal são a, de, com, em, para e por. Essas são as preposições mais usadas nas regência verbal. As preposições utilizadas na regência verbal são a, de, com, em, para e por, como eu falei anteriormente. Preposição a, perdoar a, chegar a, sujeitar-se a e por diante. Preposição de, vangloriar-se de, libertar de, precaver-se de. E preposição com, aparecer com, zangar-se com, guarnecer com e assim por diante, tem várias outras, certo? E preposição em, participar em, teimar em, viciar-se em. E preposição para, esforçar-se para, convidar para, habilitar para. E preposição por, interessar-se por, começar por, ansiar por. Aqui só foi alguns exemplos, certo? Tem outras palavras, outros verbos que a gente pode ser combinado, utilizado com essas preposições, tá certo? Então, vocês viram um pouco sobre regência verbal e regência nominal. Então, agora vocês irão responder a atividade, copiar e responder no caderno. Qualquer dúvida, estarei à disposição, tá certo? Até a próxima aula.